Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 1. Quem achou, diga achei. Nós vamos, Tiago, capítulo 1. A gente vai refletir hoje, nessa manhã, acerca da necessidade que nós temos de estarmos enraizados na esperança que persevera. E a gente vai ler então os 12 versos, de 2 a 12 de Tiago capítulo 1. E o texto diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a provação da sua fé produz perseverança. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian. Aqueles que agem dessa forma, não pense que tal homem receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo aquilo que ele faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em posição elevada. E o rico deve orgulhar-se de passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. No entanto, pobre ou rico, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Vamos orar? Fala, Senhor, mais uma vez ao coração do teu povo. E que isso produza, Senhor, adoração verdadeira, saída, Senhor, de nossos lábios. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, sempre que eu leio esse texto, é um texto difícil de a gente engolir ele. Porque todos nós queremos crescer espiritualmente, nós queremos desenvolver espiritualmente. Mas nem sempre nós temos a disposição de passar pelo processo de Deus que nos leva à maturidade. A maturidade exige um processo de validação e de aperfeiçoamento do nosso caráter. E uma das coisas que a nossa experiência nos ensinou é que não existe grandes vitórias sem grandes batalhas. Quando a coisa vem com facilidade, a gente não valoriza o que a gente ganhou. Então, deixa eu falar um pouquinho acerca do texto que a gente acabou de ler e do autor que o escreveu. Tiago, o autor da carta, ele era um dos irmãos de Jesus. E o interessante é que o Evangelho vai dizer para nós que os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Por vezes, durante o tempo de vida e de ministério de Jesus, os seus irmãos zombaram dele. E eles diziam para Jesus: se você quer ser visto pelos homens, você precisa estar onde eles estão. A incredulidade dos irmãos de Jesus para com ele
era tão grande que um dia aconteceu algo muito especial. Então Jesus estava ensinando e ali rodeado de pessoas, quando alguém chegou e disse para ele: vem aqui e dá uma atenção especial, porque os teus irmãos e a tua mãe estão aqui. E a resposta de Jesus foi sensacional. Jesus diz assim: meus irmãos e minha mãe? Então ele aponta para as pessoas que estavam ali ouvindo o seu sermão e diz: aqui estão meus irmãos e minha mãe. Depois da morte e ressurreição de Jesus, algo extraordinário acontece na vida dos seus irmãos, principalmente na vida de Tiago, que escreveu essa carta. E isso pode ser visto da maneira como ele se apresenta no começo do texto. O verso 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aquele que tinha problema com Jesus, agora se apresenta de maneira humilde, dizendo que Jesus não é só o seu irmão, é o seu Senhor. E a palavra que é traduzida como servo aqui na língua portuguesa é mais do que o que a gente imagina. Irmãos, quando você pensa num servo, o que vem à sua mente? Um empregado, correto isso? O servo é um empregado, o servo da casa, o empregado da casa. Está certo isso, sim ou não? Está certo isso? Nesse sentido, grande parte de nós aqui somos servos. Se você trabalha numa empresa e tem um papel numa empresa, você é um servo. E você tem coordenadores, supervisores, né? E pessoas que gerenciam suas atividades lá na empresa onde você trabalha. Agora, se você é um profissional liberal, todo mundo é teu patrão. Mas a palavra usada aqui por Tiago não é essa palavra. A palavra aqui é doulos. É a palavra que era dirigida ao escravo que era comprado por um preço. E agora, aquele irmão que zombava de Jesus e dizia para Jesus: você é uma pessoa que gosta de se aparecer, você é aquele que gosta de ser o centro das atenções, ele dizia isso para Jesus. Agora ele chega e diz: não, irmão, Jesus não é qualquer um, ele é o meu Senhor. E eu ainda estou sobre o efeito do testemunho da irmã, que outro dia aqui no púlpito disse quão alegre ela está por ser uma serva do Senhor Jesus. Outrora nós éramos escravos do pecado e a nossa vida era para satisfazer os desejos do nosso coração. E mais uma vez que você descobriu o grande tesouro que é Jesus Cristo, agora você vive para o louvor e glória do nome dele. Então, Tiago está escrevendo para judeus que haviam se convertido ao Evangelho. E esses irmãos judeus que haviam se convertido ao Evangelho haviam se dispersado depois de alguns anos. E motivado pelo Evangelho, Tiago então escreve para esses irmãos perseverarem na fé. E a carta de Tiago é considerada uma das primeiras cartas ou primeiros textos escritos do Novo Testamento. É provável que Tiago tenha escrito antes da primeira carta que Paulo escreveu. E é impossível você ler a carta de Tiago e não ser levado para o Sermão da Montanha. Então, os paralelos que existem entre a carta de Tiago e o sermão do Senhor Jesus Cristo, lá, né, de Mateus, capítulo 1, 5 a 7, é claro, é muito claro no texto de Tiago. E a tese de Tiago é que não basta simplesmente dizer que você acredita em Cristo. A fé legítima, a fé genuína em Jesus Cristo deve produzir frutos visíveis do que Deus está fazendo na sua vida. O que Tiago está dizendo para aqueles irmãos, e isso reflete também para nós, é o seguinte: a maturidade cristã é fruto de uma esperança perseverante nas provações. Nos levar à maturidade. E nesse processo de nos conduzir à maturidade, o Senhor agrega
na nossa mente, no nosso coração e na nossa vida, sabedoria. Como é que a gente sabe que nós estamos amadurecendo ou não estamos amadurecendo? É só você perceber como você reage diante das provações. Se você, ao passar pelas provações, você entra num estágio, de rebelião e de contestação diante de Deus, esse é sinal que você não amadureceu. Quando uma coisa ruim acontece com você, qual é a palavra que sai da sua boca? Irmãos, eu sempre fui apaixonado por filme de karatê quando eu era criança. Eu gostava daqueles movimentos que a pessoa dava um salto assim e saía voando. Então a pessoa fazia e saía voando de uma sala, de um lado da sala até a outra. Quando eu cheguei no Japão, eu falei, tenho que fazer karatê. Eu vou aprender a voar. E aqueles movimentos e tudo, eu falei, eu preciso aprender esses movimentos extraordinários. E eu entrei para o karatê e levei comigo as minhas 2 filhas. E aí nós compramos o kimono e a gente ia de kimono, de casa até a academia, andando. Era fácil saber que nós éramos iniciantes no negócio. A primeira coisa que se percebia era o branco do kimono, sem mancha, sem desgaste nenhum, é novato. E aí depois o processo de exercício, de aquecimento do karatê, era muito tempo fazendo exercício. Então você tinha que se agachar sem pôr a mão no chão, você tem que se agachar sem pôr a mão no chão. Depois você tem que subir sem pôr a mão no chão. E por meses foram horas de exercícios e minutos de atividades de karatê. E toda semana, quando eu chegava, no meu coração eu pensava, hoje nós vamos fazer aqueles movimentos que vão ajudar a voar. E a primeira coisa que eu descobri é que uma das coisas mais importantes do karatê é você aprender a ter paciência. Para você aprender a fazer os movimentos corretos, você precisa aprender primeiro a controlar o seu próprio corpo. Para fazer isso, você tinha que ser aperfeiçoado através de exercício, exercício e exercício. O que eu estou dizendo para vocês, irmãos, é que é fácil descobrir quando você está conversando com um crente maduro e quando você está conversando com um crente imaturo. É só você perceber como ele reage diante das provações. Aí, pensando dessa forma, dá para você entender o que Tiago escreveu dos versículos 2 a 4. Ele vai dizer assim, irmãos, tenha como motivo de muita ou de grande alegria o passar por diversas provações. Porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Há alguns meses atrás, estávamos no processo de transição, de mudança do Rio de Janeiro para São Paulo, de volta a São José dos Campos. Então, nós fizemos o cálculo de recursos que nós tínhamos como reserva, que precisávamos usar durante esse período. Então, a gente tinha um budget, um recurso financeiro na mão para administrar, e eu tinha alguns bens que podiam se tornar em recursos. Então, eu tinha o meu computador, que se eu vendesse, eu conseguiria alguns milhares de reais de volta, e era recurso que eu tinha na mão. E aí, nesse processo, a gente pensou, se demorar muito tempo, a gente tem o carro, que a gente pode vender e transformar ele em recurso. E aí nós chegamos, então, em São José dos Campos, e começou o nosso processo de transição. E aí a gente começou, gasta isso, gasta aquilo, daqui a pouco eu tenho que vender o computador. Aí quando eu liguei o computador na tomada, ele queimou na hora. Ele estava avaliado em torno de R$11 mil, era o preço do computador. Eu levei então o computador para um amigo que entende do negócio, para ele dar uma olhada, para resolver o problema ali e a gente poder vender o computador. Quando ele abriu o computador, ele falou, pastor, é na placa-mãe, não serve para mais nada, só para peso de papel. Perdi 11 mil. Voltando da casa do irmão,
voltando da casa do irmão, indo para casa, com o computador estragado dentro do carro. No caminho, algum desatento no volante, atravessa na minha frente e bate direto no nosso carro. Eu descobri, irmãos, que o meu carro, eu preciso trocar ele. É um carro todo eletrônico e a manutenção dele é caríssima. A primeira coisa que passou pela minha cabeça foi: perdi o carro. Lá mesmo no local eu liguei para a Cris e falei: filha, acabaram de bater no nosso carro. Um detalhe importante é que quando eu comprei esse carro, irmãos, eu fui fazer o seguro do carro. E a seguradora chegou para mim e falou: pastor, não vale a pena eu fazer o seguro do carro, porque o seguro fica muito caro. Então o carro estava sem seguro. Então quando eu liguei para casa e falei: Cris, acabaram de bater no nosso carro, a primeira coisa que ela me perguntou foi o quê, irmãos? Você está bem? Irmãos, a nossa vida é composta de fases. Existem as fases das vacas gordas. Irmãos, como eu gosto da fase das vacas gordas. Você ir no supermercado e não ficar preocupado quando chegar na fila do caixa. Na época das vacas gordas, você chega perto do caixa e a primeira coisa que você fala para o caixa é: bom dia. Mas na época das vacas magras, você entra no supermercado sorrindo e sai chorando. Irmãos, eu sou assim. Lá em casa eu faço as compras. Sempre foi assim. E lógico, a minha esposa sempre ia comigo. Hoje quem vai é a minha filha. E na época das vacas gordas, você pega, a Cris pega uma coisa, a menina pega uma coisa, eu falo: não, pega mais. Mas na época das vacas magras, a primeira coisa que você fala: tem certeza que você precisa disso? Vai levar 2. Como é bom a época das vacas magras, gordas. Mas não é na época das vacas gordas que você é provado a mostrar ou a comprovar a sua maturidade. É na época das vacas magras, irmãos. Qual foi a nossa conclusão dessa experiência que nós tivemos de transição do Rio para São Paulo de volta? Nós estávamos muito confiantes em nós mesmos. Com os recursos que nós temos aqui, a gente consegue segurar aí pelo menos uns 2 anos. E aí Deus vai e tira um e depois tira o outro. E aí quando eu cheguei em casa, a minha esposa me deu um abraço e ela disse: estamos nas mãos do Senhor. Enquanto que na época das vacas gordas, você chega no caixa e a primeira coisa que você diz para o caixa é: bom dia, como vai sua família? Na época das vacas magras, nem bom dia você dá. Na época das vacas magras, quando eu vou chegando perto do caixa, eu vou ficando nervoso, eu vou ficando mal-humorado. E chega uma hora que eu não quero mais nem passar o produto. Irmãos, as provações são um instrumento de Deus para nos conduzir à maturidade. E você precisa saber que a aprovação nunca vem sozinha, ela sempre vem acompanhada de outras. É isso que Tiago diz aqui no versículo 2, quando ele diz: irmãos, tenha motivo de muita alegria quando você tiver que passar por várias provações. Quando você está sendo provado por Deus, quando Deus está trabalhando na sua vida, não é uma provação ou 2 que vão fazer diferença, é uma enxurrada de provação que vem sobre você, porque a ideia é saber o quanto de fé genuína você tem no Senhor. Irmãos, a minha esposa sempre foi muito mais madura do que eu. Tem uma coisa que eu estou aprendendo, irmãos, eu estou aprendendo, eu queria dividir com vocês. Deus não deseja, guarde aí isso que eu vou dizer para você, Deus não deseja apenas que sobrevivamos às provações. Ele deseja que saiamos delas maduros. E eu estou aprendendo, irmãos, o que eu tenho ensinado ao longo dos meus quase 30 anos de ministério. E se você está com a tua caneta agora, prepara ela e você vai escrever na tua Bíblia o que eu vou dizer agora. Todo mundo preparado, sim ou não? Um pouco de deserto não faz mal para ninguém. Vou repetir. Um pouco de deserto
não faz mal para ninguém. É no deserto, quando já não temos mais recursos nenhum, quando nos sentimos sozinhos, que nós aprendemos a valorizar o cuidado providencial de Deus na nossa vida. Então guarde isso, irmãos. Provações são instrumentos de Deus para nos conduzir à maturidade. A segunda coisa que eu queria destacar desse texto vai dos versos 5 ao 8. Deus concede sabedoria durante os períodos de provações. E essa, irmãos, foi a minha oração ao Senhor nos tempos mais difíceis que a gente teve que viver. Senhor, me concede sabedoria. A sabedoria, dentro do conceito bíblico, irmãos, não tem a ver só com conhecimento. Principalmente no nosso tempo, século 21, conhecimento é algo fácil de se adquirir. Uma das tarefas que eu tive que entregar essa semana foi o resumo crítico de 5 livros. O conhecimento hoje ele está muito fácil de adquirir. E você consegue isso facilmente. Se você abrir o seu celular aí, você conhece, tem um mundo à tua disposição. Então, sabedoria, dentro do ponto de vista bíblico, não é só adquirir conhecimento. Sabedoria, segundo as Escrituras, é desenvolver a capacidade de discernir e viver segundo a vontade de Deus. Então, a questão é, o que eu faço com o conhecimento? Então, a capacidade que eu tenho de pegar esse conhecimento e transformar isso em habilidade de viver segundo a vontade de Deus, isso se chama sabedoria. Por que nós precisamos de sabedoria para passar pelas provações? O problema é que provações podem gerar no seu coração dúvidas. Muita gente pergunta assim, se Deus é soberano, se Deus é todo-poderoso, se Ele está no controle de todas as coisas, por que eu estou passando por isso? Isso é uma atitude de uma pessoa imatura. Quando você está passando pela provação, se você não entende que Deus é soberano, se você não acredita na soberania de Deus, é essa pergunta que você vai fazer. E você vai atribuir a culpa para as pessoas que estão ao seu lado. Eu poderia muito bem, na batida de carro, dizer, foi um infeliz que bateu em mim. E a ira poderia tomar conta do meu coração e ia na jugular dele. Agora, olha que coisa interessante, irmãos. O carro bateu de um lado, rodopiou, virou e bateu do outro no nosso carro. E por uma razão que eu ainda desconheço, eu saí do carro com toda a calma do mundo. Quando eu saio do carro, o pessoal que está no outro carro sai também. Duvido vocês adivinharem o que eles falaram para mim. E aí, André, o que você acha? Não. A pessoa saiu do carro, olhou para mim e disse, Pastor Fernando. Pastor Fernando, fique tranquilo. Nós vamos cuidar de tudo. Era uma irmã em Cristo, lá da Ibage, que bateu no carro. Mulher. E a minha preocupação é, como você está? Irmãos, eu nasci sem carro e vou morrer sem ele. Não existe nada mais precioso do que a vida de um ser humano. Para você não deveria ser nada mais importante do que a vida da sua esposa, dos seus filhos e dos irmãos e amigos que Deus tem colocado ao seu redor. Do mesmo jeito que você comprou um carro, você compra outro. Mas a perda de um ser humano, de uma pessoa preciosa, é insubstituível. Por isso a minha oração constante ao Senhor é, Senhor, me concede sabedoria. E aqui tem uma máxima para você e para mim. A esperança perseverante não exige que nós conheçamos tudo do futuro. A esperança perseverante é aquela que confia naquele que conhece
todas as coisas. O que Tiago está dizendo para aqueles irmãos, e eu penso que se aplica perfeitamente a mim e a você, é: a gente precisa aprender a se alegrar quando estivermos sendo provados por Deus. E aqui vem o meu terceiro e último ponto para a gente fechar a nossa reflexão dessa manhã. Quando nós adquirimos essa sabedoria vinda do alto, que nos dá a condição de responder a Deus pela fé. O verso 12 diz o seguinte para nós: feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado por Deus, receberá a coroa da vida que Deus prometeu a todos aqueles que o amam de coração. E a minha tese é que Deus recompensa aqueles que perseveram em confiar no nome dEle. Porque amamos a Deus e confiamos em suas promessas eternas, perseveramos, mesmo quando as provações parecem não ter fim. E aqui eu quero terminar o nosso tempo de reflexão, considerando que os irmãos estão ansiosos para a hora do almoço. Deus tem promessas para nós, irmãos. Lá no Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer assim: e por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriarão. Deus promete abreviar o tempo de tribulação por causa dos seus escolhidos. Vai dizer para nós que uma das características mais claras de que nós pertencemos ao Senhor é que nós somos perseverantes. Por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriarão, mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Aqui eu termino com as nossas tradicionais lições preciosas que eu queria deixar para vocês. Primeira lição: a provação pode ser dolorosa, mas nunca é inútil nas mãos do nosso Deus. Nunca é inútil. Segunda coisa: a maturidade não significa ter o conhecimento de tudo, saber de tudo, mas saber de quem de verdade você depende. A terceira e última lição, para a gente se preparar para ir para o nosso encontro de comemoração do dia da independência da Indonésia. Será que vai ter comida indonésia lá? Deve ter, né? Aquelas bolotinhas gostosas ou não? Pancit? Não tem. Terceira lição: a perseverança, a nossa perseverança do presente é sustentada pela esperança do futuro que pertence ao Senhor. E aqui eu posso repetir as palavras do meu irmão, o apóstolo Paulo. É quando ele diz: porque eu sei em quem tenho crido, e também sei que Ele é poderoso guardar o meu tesouro até o dia final. Quando nós nos encontraremos não só com o Senhor, mas com todos aqueles que tivemos que nos despedir aqui na terra. Aquele que prometeu também é fiel para cumprir. E assim eu creio. Se você também crê, você pode dizer amém. Enquanto o Ministério de Louvor toma o seu lugar, eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos orar. Nós vamos orar e agradecer ao nosso Deus. Não é conhecimento só, irmãos. É habilidade de transformar esse conhecimento numa vida que agrada e glorifica o nome do nosso Senhor. Isso chama-se sabedoria. Meu Deus, amado e bendito Pai. Obrigado, Senhor, por essa manhã linda de domingo que o Senhor nos dá. Obrigado pelo privilégio que temos de nos reunirmos livremente aqui, Pai. E aqui cantarmos louvores ao Teu nome, nos encontrarmos com os irmãos que durante a semana não temos oportunidade de ver, e juntos aqui entoarmos cânticos que exaltam o nome do Senhor.
Obrigado, Senhor, pela tua santa e bendita palavra. Obrigado, Senhor, pelas tuas promessas, porque ao participar da ceia do Senhor, a nossa esperança é renovada, porque aquele que prometeu também é fiel para cumprir as suas promessas. E é no nome precioso de Jesus que nós confiamos, ó Pai. E é pela sabedoria concedida pelo Teu Espírito Santo que nós conseguimos perseverar em esperança. Aquela esperança que tem plena convicção, que não duvida de que o nosso Deus está no controle de absolutamente todas as coisas. E nada acontece na minha vida, e nem na vida dos meus irmãos, e nem mesmo um fio de cabelo cai de nossa cabeça, sem que o Senhor tenha um propósito soberano e bom para o que acontece comigo e com os meus irmãos. Recebe a nossa gratidão, Pai, e o nosso louvor. Oramos assim, porque fomos alcançados, ó Deus, pelo amor maravilhoso do Senhor, pela graça extraordinária do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso te pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame sobre mim, sobre a tua igreja aqui presente, e que se estenda, Senhor, sobre todo o povo nos 4 cantos da terra que pertence ao Senhor, não somente hoje, mas que a bênção do Senhor permaneça sobre nós por toda a eternidade. Assim oramos no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deus nos abençoe. Enquanto cantamos, você pode sair do teu lugar, dar um abraço no teu irmão, um beijo na bochecha dele, e logo, logo a gente se encontra para celebrar um dia maravilhoso e especial de celebração do dia da independência da Indonésia. Estaremos todos juntos lá. Deus abençoe, boa semana para vocês.